Olá, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos a mais um vídeo falando um pouco sobre a Reforma Protestante, sobre Lutero especificamente. Então vamos desmistificar fatos sobre Lutero. Faremos aqui uma abordagem histórica dos mitos que cercavam ou que cercaram a vida de Lutero no que diz respeito à Reforma Protestante. Exatamente, mitos, lendas, coisas que falam para você, mas que é fictício. A primeira coisa que você tem que saber é que, diferente do que muitos pensam, primeiro, Lutero, ele não fixou uma carta na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Exatamente. Lembra aquela ceninha de Lutero pregando com um martelo ali, um prego, uma carta na porta do castelo? Olha só a história real. Em 31 de outubro de 1517, Lutero enviou uma carta a Alberto de Brandemburgo, que era arcebispo de Mainz, sob cuja autoridade as indulgências estavam sendo vendidas. Então ele era o responsável, esse arcebispo, de cobrar aqueles que indevidamente, na visão de Lutero, estavam vendendo as indulgências. Na carta, Lutero se dirigiu ao arcebispo por um leal desejo de alertá-lo para os problemas pastorais criados pelos sermões de indulgência. Ele anexou a célebre carta as 95 teses, ok? Denominadas Disputação, do doutor Martim Lutero, sobre o poder e eficácia das indulgências. Tratava-se de uma lista de proposições para serem levadas a uma discussão acadêmica, mas essa discussão acadêmica nunca aconteceu. Nessas teses, Lutero apresentou sua proposição contra o que ele denunciou como práticas abusivas dos pregadores na venda de indulgências. O episódio dele ter pregado as 95 teses com o martelo na porta da igreja do castelo de Wittenberg nunca foi provado. E o que é mais curioso, tá? Conforme os estatutos da Universidade de Wittenberg, que exigia que as teses fossem impressas pela imprensa universitária e fixadas em cada porta de igreja da cidade. De qualquer forma, o 31 de outubro de 1517 é considerado o início da Reforma Protestante. Então, entendeu? A maior probabilidade é que o Lutero fez o caminho convencional de uma queixa e que essa queixa tenha ganho um apelo popular. E aí fundou-se, esse mito da reforma, como se o Lutero tivesse pregado lá as 95 teses. Segunda coisa que você tem que saber, que é um mito. Falaram para você, mas você tem que aprender que é verdade. Lutero não era contra as indulgências. Não. Lutero não era contra as indulgências, de maneira nenhuma. Como ele mesmo fala na sua tese 71, ele diz: seja excomungado e amaldiçoado quem falar contra a verdade das indulgências apostólicas. Na verdade, ele era contra a venda de indulgências por padres, frades inescrupulosos. Essa que é a verdade. Lutero, esse era o problema dele, esta era a briga dele. Inclusive, contra um frade dominicano, Johann Tistel, ele foi condenado. Julgado por denúncias que Lutero fez contra ele. Lutero não era contra as indulgências. Uma outra coisa que é interessante, um outro mito, que as pessoas propagam, coisa e tal, mas é que Lutero não queria criar uma nova igreja. Ele queria reformar a Igreja Católica. Isso é muito importante. Ele apenas queria
reformar a igreja, acabar com os erros que estavam acontecendo junto às autoridades da igreja. Ele não era contra a Igreja Católica naquele momento. Ele via o Papa como um intercessor de Cristo na Terra. Como se lê nas suas teses, na 61, 69, 81, 83, 84, 87 e 91. Lutero só passou a ser hostil à igreja depois de ter sido expulso dela, quando ele foi excomungado pelo Papa Leão X em 3 de janeiro de 1521. Então, olha só, 4 anos após o suposto episódio lá na porta do castelo de Wittenberg. Então, você vê que é totalmente um mito esse negócio de que ele não queria criar uma nova igreja. E aí, meu amigo, é que entra a brincadeira, que os príncipes alemães, que já eram muito poderosos naquela época, viram nesse conflito uma oportunidade de apoderar-se do imenso patrimônio da Igreja Católica na Alemanha. Beleza? E aí, eles é que começaram a incitar Lutero a continuar os seus escritos, né, suas ideias, a romper com o Papa, com o papado, com a Igreja Católica. Ninguém construiu novas igrejas, tá bom? Que isso fique claro, roubaram as igrejas católicas alemães. Não começou uma nova igreja. Os templos que já existiam lá, a riqueza que já tinha lá, os príncipes alemães se apoderaram. Tá bom? Então que isso fique claro. Tá? É bom saber disso, né? Uma outra coisa que nós temos também que desmistificar aqui é que Lutero não foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o alemão. Isso também é uma mentira. Ele não foi o primeiro a traduzir a Bíblia e não foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o alemão, tá? Desde 1466, existiam 17 traduções católicas da Bíblia. 3 em baixo alemão e 14 em alto alemão. Fato que contesta a ideia que até mesmo a igreja poderia proibir alguém de ler a Bíblia, se tinha 17 traduções. Então, essa proibição, pelo menos na Alemanha, fica meio estranho dizer que na Alemanha havia uma proibição do povo ler a Bíblia, porque haviam 17 traduções católicas da Bíblia. Tá? Mas isso é um debate, pode-se debater essa ideia, se havia proibição ou não, se essa proibição era em todo o território em que a igreja dominava ou era em territórios específicos. Tá? E Lutero foi, porém, o primeiro a usar o grego como texto original. Isso não podemos negar a ele. Ele, ao invés de usar a tradução latina, ele usou o grego como o texto original de sua tradução. Ele traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão em 11 semanas, é o que dizem, é o que se conta, tá? E sua tradução superou todas as outras traduções em alemão feitas anteriormente pela qualidade linguística, né? O estilo poético da escrita de Lutero e também uma certa simplificação, uma simplicidade, né? Uma Bíblia que era até então, no seu tempo, fácil de ler. E a primeira edição da Bíblia luterana, que a gente pode assim dizer, foi publicada em outubro de 1522. Agora, não foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o alemão. Foi o primeiro a traduzir do grego para o alemão, mas já haviam traduções em latim. E uma curiosidade também, algo legal aí, que não é tanto desmistificando, mas já falando aí, agora sim, uma verdade, é que a esposa de Lutero fazia cerveja. Em uma de suas cartas, o próprio Lutero refere-se à sua esposa Catarina como minha querida Kate, fazedora de cerveja, juíza do mercado de porcos, minha simpática querida senhora Catarina Luther. Ou seja, tem a famosa receita da cerveja de Catarina até hoje aí. A galera gosta de fazer. Tem uma tradição luterana também de se fazer cerveja, né? Tradição mesmo, né? De festivais aí, mundo afora, de alguns locais onde a igreja luterana está, a tradição de se fazer cerveja. Então Lutero gostava de uma cervejinha, principalmente a feita pela esposa dele, e você tá aí com esse problema aí para resolver. Valeu, pessoal, muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui no canal. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.